Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Na aula de ciências de hoje, dia 15 de março de 2021, vamos falar sobre cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? Vocês já ouviram falar em cadeia alimentar? Então, a cadeia alimentar ela é uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Cada ser vivo é essencial na cadeia alimentar. E a eliminação de um desses organismos no ecossistema eles pode levar a um desequilíbrio ambiental, afetando toda a cadeia alimentar. A cadeia alimentar ela é composta por níveis tróficos. O que é um nível trófico? O nível trófico é a posição de que cada ser vivo ocupa nesta cadeia. Então, temos os produtores, os consumidores e os decompositores. Eu trouxe aqui para vocês essa imagem, onde temos o capim, o gafanhoto, o sapo e a cobra. E todos esses seres vivos, eles vão compor uma cadeia alimentar. Então, no primeiro nível trófico, temos o capim, que ele é um ser produtor. No segundo nível trófico, temos o gafanhoto. Terceiro nível trófico, vamos ter o sapo. E no quarto nível trófico, temos a cobra. Então, todos esses organismos, eles vão se alimentar um do outro. Então, o capim, ele produz seu próprio alimento, pois ele é um ser autotrófico, ou seja, ele é um produtor. O gafanhoto se alimenta do capim, o sapo se alimenta do gafanhoto e a cobra se alimenta do sapo. Então, essa sequência de níveis tróficos a gente chama de cadeia alimentar, onde um ser vivo ele vai se alimentar de outro ser vivo, ok? De acordo com a alimentação de todos os seres vivos, eles são classificados em organismos produtores, organismos consumidores e organismos decompositores. Vamos ver cada um por vez. Os produtores vão ser aqueles seres vivos dos quais eles vão estar no primeiro nível trófico e eles vão ser seres autotróficos, sempre vão ser autotróficos. E eles vão ser aqueles seres vivos que eles vão ser capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, temos os exemplos da planta, grãos, sementes, algas, entre outros diversos seres vivos. Aqui, nessa mesma cadeia alimentar, as plantas elas vão ocupar um espaço de organismo produtor, pois ela vai produzir o seu próprio alimento. Então, ela vai estar sempre no primeiro nível trófico da cadeia alimentar. Os consumidores, eles vão ser organismos vivos, onde eles vão se alimentar de um outro ser vivo. Por isso, eles são chamados de organismos heterotróficos. E eles vão estar ocupando essa posição de consumidor na cadeia alimentar. E de acordo com esse tipo de alimentação, os consumidores eles vão ser classificados em consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Quando o consumidor é primário? Quando ele se alimentar de um produtor. Então, sempre aquele consumidor que vai se alimentar de um organismo produtor, ele é chamado de consumidor primário. Quando o consumidor ele se alimenta de um consumidor primário, ele é chamado de consumidor secundário. E quando um outro consumidor ele se alimenta do consumidor secundário, ele é chamado de terciário.
E se tivéssemos nesta cadeia alimentar aqui um outro ser vivo se alimentasse da cobra, como por exemplo um gavião, então ele ia ser considerado um consumidor quaternário, tá bom? E assim sucessivamente. Os decompositores vão ser aqueles seres vivos, onde eles vão participar da cadeia alimentar, realizando a decomposição da matéria. Então, eles vão se alimentar de tudo quanto é tipo de matéria orgânica. E ele vai estar atuando em todos os níveis tróficos, ou seja, os seres decompositores, eles se alimentam de todos os seres vivos, pois eles fazem parte dessa decomposição da matéria orgânica. Quem são esses seres decompositores? Temos os fungos e as bactérias, ok? Eu trouxe aqui para vocês essa imagem, onde ela vai estar representando uma cadeia alimentar. Então, nesta cadeia alimentar, temos o organismo produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário e o consumidor terciário. E quem está se alimentando de todos esses organismos são os fungos e as bactérias, se alimentam da matéria morta da coruja, os fungos e as bactérias se alimentam do rato, os fungos e as bactérias se alimentam do gafanhoto e os fungos e as bactérias também se alimentam das plantas. Então, quando um desses seres vivos eles morrem e ficam lá dispersos no ambiente, quem vai fazer a decomposição dessa matéria são os fungos e as bactérias, ok? Então, por hoje é só. Vou deixar aqui a atividade para vocês copiarem e responderem no caderno, tá certo? Qualquer dúvida, envie para o meu WhatsApp, que lá eu vou tirar a dúvida de vocês. Então, temos aqui na primeira questão. Defina a cadeia alimentar. Você vai dizer o que é uma cadeia alimentar. No 2, o que é um nível trófico? Vamos explicar o que é um nível trófico. 3, de acordo com a alimentação, como os seres vivos são classificados? São classificados em 3 tipos. Vocês vão dizer quais são. Aí no 4, vocês vão observar esta imagem, vão dizer quem é o organismo produtor, quem é o consumidor primário, quem é o consumidor terciário, o quaternário e assim sucessivamente. Ok? Então, fiquem com Deus, cuidem-se. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Beijos.